Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na videoaula de hoje, eu trago aqui algumas questões para ajudar vocês na resolução do TD de Matemática 2 que eu passei para vocês na plataforma, tá? Então, de antemão, responda o TD, me devolvam pela plataforma para eu fazer a correção, não é? Já na perspectiva de incluir essa nota na média de atividade de vocês, tá? Então acompanhem aí o nosso vídeo e observem a resolução das questões, tá ok? Na primeira questão nós temos o seguinte: na figura abaixo tem-se 4 semicírculos, 2 a 2 tangentes entre si, ou seja, se tocando em apenas um ponto, né? 2 em 2. Inscritos em um retângulo. Se o raio de cada semicírculo é 4 centímetros, ou seja, se a distância do centro até a extremidade de cada circunferência vale 4 centímetros, a área da região sombreada em centímetros quadrados é... Ele pediu para usar o valor de π aí para aproximadamente 3,1, né? A área sombreada é essa áreazinha aqui, tá? Como é que eu posso calcular esta área, já que não tem um formato conhecido? Pessoal, para esse tipo de questão, eu gosto muito de usar a ideia de recorte. Se esse retângulo fosse, por exemplo, uma folha de papel, tá? Quando eu recortar esses 4 semicírculos da folha de papel, o que vai sobrar é exatamente a área destacada. Então, recortar leva a ideia de subtrair, né? Mas subtrair o quê? Quando eu subtraio os semicírculos do retângulo, eu estou dizendo que a área destacada, a área sombreada, é a área do retângulo menos a área dos 4 semicírculos, tá bom? É através dessa ideia que eu vou calcular a área da região sombreada, tá? Então vamos começar calculando a área do retângulo. O professor não tem nenhuma medida aí. Na verdade tem, né? Se o raio de cada semicírculo vale 4, então ó, 4, 8, 12, 16. O comprimento do nosso retângulo vale 16. Já a largura é exatamente o comprimento de 2 raios. Ó. A largura vale 8. Então a área do retângulo, né, é o comprimento, 16, vezes a largura, que vale 8. 16 vezes 8 dá 128 centímetros quadrados, tá bom? Então a área total do retângulo vale 128 centímetros quadrados. Agora vamos calcular a área dos semicírculos. Vou fazer o seguinte: se você juntar esses 4 semicírculos, você tem exatamente 2 círculos, certo? A área para calcular, a equação para se calcular a área de um círculo é πr ao quadrado. Como eu tenho dois círculos, né, 4 semicírculos, que juntando dão 2 círculos, então a expressão aqui é 2πr ao quadrado, tá? 2 vezes o valor de π, que é 3,1, segundo a questão, vezes o valor do raio, que é 4 ao quadrado. 2 vezes 3,1 dá 6,2 e 4 ao quadrado dá 16. 6,2 vezes 16 dá 99,2 centímetros quadrados. Agora vamos à nossa ideia inicial. A área da região sombreada é a área do retângulo menos a área dos 4 semicírculos, ou dos 2 círculos formados, no caso. Então a área é achurada, né, da região sombreada, é 128 menos 99,2.
2, tá? 128 menos 99,2 dá 28,8 centímetros quadrados. Então, o item correto aqui é o item D. Na segunda questão, o ponto O é o centro de uma circunferência de raio R, conforme a figura. Se o raio vale 4 centímetros, calcule a área da região sombreada. Turma, nós temos aqui, na verdade, um setor circular, cujo ângulo central é de 90 graus. É como se eu tivesse pego uma circunferência e dividido em 4 partes iguais. 360 dividido por 4 dá 90, né? Só que a área sombreada não é a área total do setor circular. É, na verdade, só essa área aqui delimitada entre a circunferência e esse segmento BA, que na verdade é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Então, de novo, vamos usar a ideia aqui de recortar. Se eu pegar o setor circular e recortar esse triângulo retângulo, o que sobrar exatamente é a região sombreada, né? Então, a área da região sombreada é a área do setor circular menos a área do triângulo retângulo, tá? Então, primeiro vamos calcular a área do setor circular. Como eu falei para vocês, isso aqui é como se eu tivesse pego uma circunferência completa e dividido em 4 partes iguais. A área do círculo é πr ao quadrado, como foi dividido em 4 partes, né? Dividido por 4, tá bom? O valor de π é 3,14, vezes o raio que foi dado na questão, 4 ao quadrado, dividido por 4. 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 3,14 dá 12,56 centímetros quadrados. Essa é a área total do setor circular. Vamos calcular agora a área do triângulo. Área do triângulo, base vezes altura, ou seja, R vezes R, que dá R ao quadrado, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Tá? O valor do raio é 4, ao quadrado dá 16, dividido por 2, 8 centímetros quadrados. Para calcular a área da região sombreada, né? Nós vamos pegar a área do setor circular, que é 12,56, e diminuir da área do triângulo, que vale 8. 12,56 menos 8, 4,56 centímetros quadrados. Terceira questão. De uma chapa quadrada de papelão, recortam-se 4 discos. E, nesse caso, tangentes um ao outro, né? Observe que cada círculo se toca em apenas um ponto, né? E eles estão perfeitamente inscritos aí no quadrado, porque eles também tangenciam aí o quadrado, né? Em um ponto, tá? Se a medida do diâmetro dos círculos é de 10 centímetros, qual é a área em centímetros quadrados não aproveitada da chapa? Essa áreazinha aqui em branco, tá ok? Lembrando que o diâmetro, né, a distância de uma extremidade à outra da circunferência passando pelo centro, tá? Novamente a ideia de recorte aí para vocês. Se eu pegar essa chapa de papelão e recortar os 4 discos, o que sobra é exatamente a parte em branco, que é essa que nós queremos calcular, tá? Então, primeiro vamos calcular a área do quadrado, depois a área dos círculos e diminuir os dois, tá bom? A área do quadrado, como cada diâmetro do círculo vale 10, né? Então aqui nós temos 10 mais 10, 20. Então cada lado do quadrado mede 20. E 20 vezes 20 dá 400 centímetros quadrados.
Para determinar a área dos círculos, né, como são 4, 4 vezes πr ao quadrado. O detalhe dessa questão é, não foi dado o valor aproximado de π. E se vocês olharem para os itens, os valores de π ainda estão aqui. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que eu não vou substituir π. Eu vou deixar ele aí, tá? Sem substituir pelo valor numérico dele. Então, nós temos 4 círculos, então 4 vezes πr ao quadrado. 4 vezes π, vezes o raio. Se cada diâmetro vale 10, então o raio é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 4 dá 100 π centímetros quadrados. Eu falei para vocês que essa área é a subtração da área do quadrado menos a área dos 4 círculos. Então, nós teremos aí 400, que é a área do quadrado, menos 100 π, que é a área dos círculos. Tá? Então, a resposta correta é o item E. Esse item é para demonstrar que nem todas as vezes nós substituímos aí o valor de π. Muitas questões aparecem assim no Enem, por exemplo. Tá? Tem muita questão do Enem que a gente não substitui o valor numérico de π. Na quarta questão, calcule a área achorada, a área destacada aí na figura abaixo, sabendo que o raio do círculo mede 2 centímetros. Pessoal, nós temos aqui um semicírculo, né? A metade de um círculo, tá ok? E nós temos um triângulo aqui, né? Nesse semicírculo, tá? Com relação ao semicírculo, né? Esse segmento OC, que é a altura do triângulo, na verdade é o raio do semicírculo. Não só OC, mas OA e OB também é o raio do semicírculo. Como o raio mede 2, então esse segmento OC mede 2, e essa base do triângulo AB aqui mede 4, que é exatamente o diâmetro do semicírculo. Tá? Então, para achar o valor da área destacada, nós vamos calcular a área total do semicírculo e vamos diminuir, vamos recortar a área desse triângulo. O que sobrar é exatamente a área destacada, o que a gente chama de área achorada. Tá? Então, a área do semicírculo é igual, como é metade de um círculo, πr ao quadrado dividido por 2. O valor de π é 3,14 aproximadamente, vezes o raio, que vale 2 ao quadrado, dividido por 2. 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3,14 dá 6,28. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base corresponde ao diâmetro do semicírculo, que nesse caso é 4 centímetros, vezes a altura, que corresponde ao raio, dividido por 2. 4 vezes 2, 8, dividido por 2, 4 centímetros quadrados. Então, para achar o valor da área achorada, né? 6,28, a área do semicírculo, menos 4, que é a área do triângulo. 6,28 menos 4, 2,28 centímetros quadrados. Aproximadamente, essa é a área dessa região achorada. E na quinta questão, também a área da região achorada, né? Só que nesse caso aí nós temos o seguinte. Nós temos aqui um semicírculo. Vamos traçar aqui um segmento imaginário, tá? Fechando essa figura, né? Tornando ela um retângulo. Então aqui eu tenho um retângulo e dentro do retângulo um semicírculo. Se eu pegar a área do retângulo e recortar o semicírculo, o que me sobra é exatamente a área da região achorada. Tá certo? Então, primeiro vamos calcular a área do retângulo. Comprimento vezes largura. Comprimento aqui no caso vale 2 e a largura vale 4.
Então, 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. A área do semicírculo, πr ao quadrado dividido por 2, a metade da área do círculo. O valor de π eu não vou substituir, porque se observar os itens aqui, os valores de π ainda estão aí, né? π vezes o valor do raio, que nesse caso corresponde ao comprimento do retângulo, que vale 2, ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado dá 4 dividido por 2, 2π centímetros quadrados. Como eu falei para vocês, a área da região achurada é a área do retângulo menos a área do semicírculo, tá? Então, 8, que é a área do retângulo, menos a área do semicírculo, que é 2π centímetros quadrados. O item correto é o item D. Ok, turma? Então, essa foi a resolução aí de algumas questões relacionadas à área do círculo, do semicírculo, do setor circular, né? Associada a áreas de outras figuras geométricas. Nós vimos aí quadrado, retângulo, triângulo, tá bom? Então, espero que essa atividade ajude vocês a resolver aí a nossa atividade, né? Não só a atividade, mas outros exercícios, outras coisas que aparecerem aí para vocês resolverem com relação a esse assunto, tá bom? Então aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.